Olá, pessoas queridas do meu coração, como vocês estão? Hoje a gente vai falar sobre quem te vê assim livre, não imagina a treta que foi se libertar. Esse é um post do Quebrando o Tabu que eu compartilhei lá nos meus stories no Instagram. Se você ainda não me acompanha por lá, @estoufausta. E eu prometi falar sobre isso, mas senti de trazer pra cá, porque é um processo, né, gente? A libertação não é porque ela tem camadas muito mais profundas. Liberdade sempre foi um valor muito forte em mim. Sou sagitariana, gosto de ser livre e expandida. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, eu ainda não entendia as várias camadas e desconfio que ainda não entendo todas da liberdade, da libertação, né? Porque tudo foi um caminho bem longo e hoje eu tirei 3 cartinhas do Jardim dos Anjos e eu acho que elas estão realmente muito alinhadas com isso. Eu até deixei elas aqui para falar com vocês. Olha, para me libertar, eu precisei primeiro entender sobre perdão. Precisei entender que não há nada para ser perdoado e ainda assim perdoar. Quando eu digo que não há nada para ser perdoado, é porque tudo que acontece com a gente acontece por frequência. Então, uma parte muito grande dessa cura, que foi a outra cartinha que eu tirei, é a gente se responsabilizar. Sair do lugar de vítima é um dos primeiros passos para a gente se libertar. Porque quando a gente está no lugar da vítima, a gente não tem o nosso poder pessoal. E aí a gente precisa se desapegar de tudo aquilo que a gente acreditava que a gente era, principalmente quando a gente acredita que a gente é vítima de alguma coisa. A gente precisa deixar isso ir para que a gente possa recuperar o nosso poder pessoal e se libertar de fato. E para isso, a gente vai cada vez mais fundo, né? Primeira parte, a gente precisa realmente perdoar, porque a gente precisa ainda entender, normalmente quando a gente tá nesse primeiro nível da libertação, a gente ainda tá achando que o outro sacaneou a gente. Então, é um processo. Lógico que tem algumas pessoas que furam e vão direto ao final, mas é menos comum, menos frequente. Então, né, o processo é primeiro, eu vou perdoar fulano. Depois que você perdoa o fulano, você começa a entender que o que eu aprendi com fulano? No final, gente, no final de tudo, e eu acho que eu vou acabar falando isso aqui em quase todos os vídeos, você tá sempre ganhando ou aprendendo alguma coisa. O que você tá ganhando? O que você queria aprender? Porque a sua alma só atraiu essa situação para você porque ela precisava aprender alguma coisa, né? Ganhar consciência sobre. Então, quando a gente traz esse olhar de que é tudo um aprendizado, a gente começa a olhar para os nossos processos com mais compaixão, a perceber que tá tudo certo como tá, que o outro foi só um instrumento que eu encontrei externamente para espelhar, para me mostrar aquilo que estava dentro. E o que está dentro é o que precisa ser curado. E o que precisa ser, de fato, perdoado. Não perdoado no conceito que a gente está acostumado a perdoar, mas perdoado no sentido que um curso em milagres usa, que é de corrigir a mente, né? De entrega para Deus. Eu não sei se estou viajando muito aqui, se tá ficando normal ou não, mas vamos lá. E para isso, gente, a gente precisa se desapegar daquilo que a gente acredita, dos rótulos que a gente dá pra gente mesmo e pros outros. Por isso é um processo, sabe? E o desapego faz uma
parte muito importante dele, porque se fosse desapegar só das coisas materiais, seria muito fácil. Mas quando a gente começa a falar de desapego emocional e principalmente de desapego do que a gente acredita sobre nós mesmos, sobre o outro, ainda é mais tranquilo. Agora é sobre nós mesmos. Porque muitas vezes a gente tá, chicotinho nas nossas costas. A gente acha que a gente não é bom o suficiente, que a gente não merece, ou que a gente mereceu passar por aquilo que foi uma situação ruim, né, da qual a gente precisou se libertar. E aí, a gente acredita que a gente é um nome, que a gente é uma profissão, que a gente é o dinheiro que a gente tem, que a gente é o lugar onde a gente mora. E a gente não é nada disso. Lá no Instagram e aqui também no canal, né, chama Estou Fausta, porque para eu lembrar a vocês e a mim mesma de que é só um estado, é só uma passagem. E isso aqui é assim, efêmero. A gente já tá aqui em março, esse ano, voou. E tudo está. Só que se eu acho que eu sou a Fausta, este corpício, essa terapeuta que mora no Rio de Janeiro, aí eu me enrolo, né? Eu demorei anos para aceitar que, embora eu seja engenheira, eu não estou mais engenheira. Hoje eu sou engenheira da minha própria vida. Para quem não sabe, eu sou engenheira de produção e terapeuta holística. Mas hoje eu trabalho com as terapias holísticas, né? Mas é um processo muito longo de você aceitar que você vai largar um diploma validado pela sociedade e aí você vai se desfazer do rótulo de engenheiro. Agora, quando preenche uma fichinha num hotel, coisa rara hoje em dia, né, gente? Mas profissão não é mais engenheira. E isso foi uma dor para mim por muito tempo, porque aquele título era uma coisa que eu queria ter por muito tempo. Então, essa treta da gente se libertar, ela vai mexendo com camadas cada vez mais profundas da gente. Da gente realmente se libertar do que a gente acredita ser. Porque a gente não é isso. A gente é puro amor. Eu, você, a pessoa que te feriu, é puro amor. Só que a gente tá desconectado disso. Entende? E por isso a gente fere e é ferido. Porque quando a gente se conecta com a gente, com esse puro amor que a gente é, você é esse puro amor, tudo fica mais leve, a libertação fica muito mais fácil, sabe? A gente não sofre tanto por aquilo que não vale a pena e que é só uma coisa que tá passando, gente. É só uma coisa que tá passando. Quando eu li O Poder do Agora, a verdade é que eu não terminei de ler O Poder do Agora até hoje, por isso eu ri. Mas eu parei de ler ele justamente numa fase que, pra mim, foi assim, um mind-blowing, sabe? O que abriu minha cabeça, que foi... no agora não há sofrimento. Pode até haver dor, mas não há sofrimento. E aí ele fala que se você tá numa situação que alguém passou mal do seu lado, por exemplo, você tem que levar aquela pessoa pro pronto-socorro, você tá levando a pessoa pro pronto-socorro, você tá agindo. Você não tá sofrendo naquele momento. Você sofre quando a pessoa entrou lá e aí você tá na sala de espera e você começa a pensar em tudo que pode acontecer com aquela pessoa. Aí você entra no sofrimento. Então, esse exercício de voltar pro agora, de olhar pro passado e entender o que eu tava querendo aprender com aquilo, o que eu aprendi com aquilo. E aí, começar a agradecer aquela pessoa que nos feriu, porque ela foi um instrumento desse aprendizado. Se eu não tivesse passado por um relacionamento altamente codependente, eu não estaria aqui hoje. Porque foi ele que me levou ao fundo do poço, foi ele que me fez querer me suicidar, foi ele que me fez também ganhar força para sair dali. Por quê? Porque eu queria me matar?
Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, eu já tinha tido contato há alguns anos com uma coisa que se chama espiritismo. E aí eu sabia que me matar não era a solução, porque esse corpício aqui não sou eu, não sou eu. Quando a gente tá no plano espiritual, people, não adianta. Aqui a gente pode fugir, né? Das coisas que incomodam a gente. No plano espiritual é tudo por frequência, a gente vai para onde está a nossa frequência. Quem viu o filme Nosso Lar pode ter percebido, se não quando rever perceba essa cena, que quando o André vai visitar a família dele e ele vê um negócio que ele não curte, imediatamente ele volta para o umbral. E aí ele toma consciência e volta para onde ele estava. Mas é porque é frequência. E o que protege a gente é a nossa frequência. E a nossa frequência natural é a do amor. Quando a gente está em outras paragens, é porque a gente é desconectado da gente. Então esse é o exercício de libertação, de tudo que a gente acredita que a gente é, de tudo que a gente acredita que a gente tem que fazer, tem que deixar de fazer, vai fazer, como vai fazer. Do que é certo, do que é errado, vou fazer um vídeo só sobre certo e errado, porque certo e errado, gente, não existe, tá? Spoiler, não existe. E todo o processo de libertação tá ligado a gente se desapegar de tudo aquilo que a gente acredita que a gente é. E deixar... Avião, galera, sorry. E deixar ir para que cure, né? Para que cure dentro. Tô me estendendo muito nesse vídeo. Eu vou lançar em breve um programinha para quem quiser ficar 5 semanas comigo. E aí depois eu coloco aqui na descrição do vídeo quando estiver aberto. Se você quiser atendimento terapêutico, vai estar aqui embaixo também, todos os dados. Me acompanha lá no Instagram para mais conteúdo. E no Telegram também, a gente já tem lá no canal do Telegram 2 meditações que te ajudam a se conectar com quem você é, tá bom? Eu te aguardo no próximo vídeo. Um prazer e uma honra te ter aqui. Beijo.